Ele é um garoto tímido, mas acaba namorando a garota mais linda e popular da escola. Eu sou o Zeon Anime, deixe seu like e bora! Tudo começou no primeiro dia do segundo ano dele, enquanto ele se preparava para sair cedo para poder ir para a escola com sua namorada. Seus pais se despediram enquanto ele saía apressado de casa, e sua mãe disse para ele tomar cuidado com pedras e carros e estar seguro. Mas o idiota tropeçou em uma pedra assim que saiu. No caminho, o caminhão soltou fumaça em seu rosto inútil, e um pássaro veio acertar nele diretamente em toda a área. Enquanto ele tentava desviar do cocô precisamente mirado, ele tropeçou em uma pedra e caiu no chão. Logo encontrou uma avó atravessando a rua e decidiu ajudá-la, mas isso só o fez se atrasar. Então, ele começou a correr e depois encontrou sua namorada fofa, Shikimori, que já estava esperando por ele. Enquanto caminhavam para a escola, ela notou sua aparência bagunçada e perguntou se ele tinha tido uma manhã difícil de novo, como usual. Ele disse a ela para não se preocupar, pois já estava acostumado com a má sorte, e então pensou em voz alta sobre como ela era fofa, embora às vezes não fosse. Danos emocionais. Shikimori ficou irritada ao ouvir isso, e ele rapidamente se desculpou pelo deslize. No entanto, outro azar o esperava, pois um veículo que se aproximava quase o despachou para o Nirvana. Mas Shikimori rapidamente o salvou. Ele se desculpou por sempre envolvê-la em seus episódios de má sorte e perguntou se ela estava bem. No entanto, ela puxou seu rosto enquanto dizia que ele não precisava sempre se desculpar e disse para ele parar de se preocupar tanto com ela, o que Izumi achou muito fofo. Para a escola, eles viram uma multidão no mural de avisos da escola, verificando para verem suas novas turmas, e Izumi ficou nervoso porque temia que fossem colocados em turmas diferentes. Ele começou a rezar aos deuses do anime para que ficassem na mesma turma novamente este ano, fazendo Shikimori corar. No entanto, ela disse a ele que, mesmo que acabassem em turmas diferentes, sempre viria visitá-lo. Eles se aproximaram do mural e ambos começaram a procurar seus nomes. Enquanto Izumi via em HD, Shikimori via em 144p porque estava sem óculos. Izumi logo encontrou seus nomes e ficou animado ao descobrir que estavam na mesma turma. Seus amigos logo apareceram, e eles se separaram. Mais tarde na aula, enquanto Izumi e Shikimori conversavam, um apagador escapuliu da mão de uma aluna enquanto ela limpava o quadro e veio diretamente para a cabeça de Izumi. Mas Shikimori rapidamente deu um soco e afastou-o. No entanto, o apagador pousou em sua cabeça. Ele a agradeceu por salvá-lo e inclinou-se para tirar o pó do cabelo dela, mas ela imediatamente ficou vermelha e se desculpou. Depois, seus colegas de classe começaram a zombar dele por ser naturalmente azarado. Eles o avisaram para tomar cuidado e não causar problemas para sua namorada fofa ao envolvê-la em sua interminável má sorte. Enquanto continuavam a ridicularizá-lo, Shikimori voltou do banheiro e os ouviu do lado de fora, enquanto tentava abrir a porta, fazendo com que ela sentisse péssimo. Ela rapidamente entrou e pediu que ele fosse com ela à biblioteca, enquanto os três feios mofos esperavam que ela não os tivesse ouvido. No entanto, ao saírem, ela lançou-lhes um olhar mortal que os assustou bastante. No caminho para a biblioteca, ela disse a ele que não precisava se preocupar com o que aconteceu lá atrás, mas ele ficou confuso sobre o que ela estava falando, e ela disse para ele não se preocupar. Enquanto continuavam andando, Izumi pensou consigo mesmo que sua namorada era muito fofa, e ele odiaria vê-la machucada por causa dele. Depois disso, Izumi estava na sua sala arrumando seu livro após a escola, quando este bufão de cabeça amarela chamado Inuzuka veio perguntar se ele queria se divertir um pouco. Ele respondeu que tinha pensado em sair com ele mais aquele ano, o que o deixou animado. Então eles decidiram ir contar a Shikimori sobre seus planos. Ao encontrar ela e suas amigas, elas disseram que também estavam planejando sair, então todos decidiram ir juntos. Eles se dirigiram ao centro de boliche e, enquanto se preparavam para começar, propuseram um desafio dizendo que quem tivesse a menor pontuação deveria pagar algo para o vencedor, ao que eles concordaram. Enquanto isso, Izumi perguntou a Shikimori se ela já havia jogado boliche antes, e ela disse que não muito, que só tinha jogado 2 ou 3 vezes antes. Ele respondeu que também era novo nisso. A competição começou logo com Inuzuka lançando a bola, e ele conseguiu derrubar 7 pinos, o que o deixou irritado. Neko foi em seguida e conseguiu derrubar apenas 5 pinos. Enquanto isso, Hakametsu se aproximou e mal conseguiu jogar a bola porque era muito pesada para a fraquinha de 5 libras. No entanto, todos ficaram chocados quando ela, por sorte, derrubou todos os pinos. Vendo isso, Izumi sentiu que também deveria conseguir derrubá-los, já que a garota pequena conseguiu, mas o azarado conseguiu derrubar apenas um pino em ambas as jogadas, mandando seus amigos rirem dele porque ele era famoso por ser um perdedor em tudo. Foi a vez de Shikimori em seguida, e quando ela se preparou para a sua jogada, temeu como Izumi poderia olhá-la se ela atrapalhou. No entanto, ele de repente a animou, empolgando-a, e ela derrubou todos os 10 pinos em todas as suas jogadas, tornando-se a maior pontuadora do dia. Ela ficou super animada e foi dar um high five em Izumi, deixando seus amigos com ciúmes. Mais tarde, no caminho para casa, depois de se separarem dos amigos, Izumi perguntou a Shikimori o que ela queria, já que o perdedor deveria dar um tratamento especial à maior pontuadora, mas ela disse que não queria nada além de caminhar para casa com ele. Enquanto eles caminhavam para casa, o vento soprou forte e enviou um jornal voando em direção ao fracasso ambulante. Mas Shikimori rapidamente o salvou novamente. Izumi ficou surpreso ao se perguntar como ela conseguiu fazer isso sem olhar. Enquanto continuavam andando, ele pediu desculpas por ter causado problemas para ela, mas ela lembrou que já tinha lhe dito para não se desculpar sempre. Ela acrescentou que estava acostumada com ele sendo azarado. Já, então ele não deve se preocupar com isso. Ele então revelou que simplesmente não gostava de se sentir patético quando ela sempre tinha que protegê-lo. Shikimori de repente parou e perguntou se ele se sentiu mal quando seus colegas de classe o provocaram da outra vez. Ele respondeu que estavam dizendo a verdade afinal. Enquanto ele continuava falando sobre como era inútil para ela, um cartaz caiu de repente de um prédio e veio diretamente para a cabeça dele. Mas Shikimori deu um chute giratório insano, salvando-o
Novamente, Izumi ficou sem palavras, chocado com o que acabara de acontecer. Ela segurou a mão dele e disse que tudo o que ele precisava fazer era ficar ao lado dela, pois ela iria continuar. Protegê-lo, não importava o que os outros dissessem. Izumi congelou imediatamente e sentiu seu olho subindo, mas ela ficou envergonhada ao perceber que tinha acabado de fazer uma confissão. Alguns dias depois, foi o dia do torneio de esportes com bola, e Izumi e Inuzuka descobriram que jogariam futebol, enquanto as garotas jogariam voleibol. Ambos estavam animados com isso, e Izumi esperava que ninguém se machucasse dessa vez, mas Inuzuka se referiu a ele, especialmente porque seu nome do meio parecia ser má sorte. Naquele momento, Shikimori entrou correndo e perguntou a Izumi a que horas era o jogo de futebol, já que o vôlei começaria às 11h35. No entanto, Izumi respondeu que ainda não tinha verificado. Ele de repente notou o cabelo dela, e embora achasse fofo, Inuzuka apontou que o cabelo poderia dificultar jogar vôlei, mas ela achou que ainda era fofo. Ele logo se despediu, e Shikimori percebeu que o horário dos jogos estava no quadro o tempo todo. Tudo, mas esse idiota nunca percebeu. Naquele momento, Izumi pensou consigo mesmo que não seria útil na partida de futebol de qualquer forma, então decidiu fazer o seu melhor para apoiar sua namorada, para ainda poder parecer bem diante de... Quando ele percebeu que as partidas de futebol e vôlei eram quase no mesmo horário, seu plano foi destruído. Não, Deus, por favor, não. Shikimori expressou que isso significava que eles não podiam estar lá para animar um ao outro. Ela então começou a falar sobre como seria difícil para a turma dela vencê-la. O oponente, que parecia ter uma jogadora de primeira classe em sua equipe. Ao ouvir isso, Brook segurou suas mãos e disse que, mesmo estando separados, a apoiaria o tempo todo, fazendo suas bochechas ficarem imediatamente vermelhas. A partida de futebol começou logo, e o MC inútil e imprestável jogou como se tivesse 2 pés esquerdos, pois já caiu no chão no primeiro minuto, o que deixou Shikimori preocupada. Ela decidiu lançar um feitiço mágico como Merlin para fazê-lo jogar melhor, e embora inicialmente parecesse que tinha funcionado, pois ele teve uma oportunidade de ouro para marcar um gol, Brook chutou o ar e caiu no chão como um bobo. Isso fez Shikimori se sentir ainda pior pelo canalha que ela chamava de namorado. Nesse momento, enquanto Izumi se levantava vagarosamente e limpava a cabeça, a bola veio voando em sua direção sem ele perceber. Shikimori chamou sua atenção imediatamente, mas já era tarde, acertando-o. Desacordado. Mais tarde na enfermaria, Shikimori ficou com ele, e ele se sentiu mal novamente, perguntando se ela perderia o jogo de vôlei. Mas ela disse que ainda tinha algum tempo, então ela ficou brincalhona e tocou no cabelo comprido dele. Ela notou uma cicatriz acima da sobrancelha e perguntou sobre isso. Ele revelou que tinha sofrido lesões terríveis no passado e tinha ferimentos por todo o corpo, incluindo seu pênis abaixo. Graças ao seu azar, ela disse que não ficaria surpresa com nada do que ele dissesse novamente, já que parecia ter passado por tudo. Ela então disse que sempre se preocupava muito com ele, e pediu para ficar ao seu lado o máximo possível, o que o fez sentir-se como a garota nessa relação. Ela logo se levantou para sair, mas sentindo-se envergonhado, ele disse que também podia protegê-la. Tem certeza disso? Então, ela voltou a sentir-se atrevida enquanto subia em cima dele. Ele ficou vermelho e lembrou-a do jogo dela. E ela respondeu que se esconderia debaixo dos lençóis dele, então, perto do seu Magnum, deixando-o ainda mais envergonhado. No entanto, ela disse que estava apenas brincando e foi embora. Mas, ao sair, ficou muito tímida, imaginando o que diabos ela acabou de fazer. O jogo de vôlei logo começou, e a oponente de Shikimori começou a dar uma surra neles por causa da jogadora principal, Camila, que estava no lado oposto. Enquanto isso, Izumi voltou ao campo de futebol e consolou Inuzuka, que chorava porque o time deles perdeu. Em seguida, eles consideraram ir assistir ao jogo de vôlei e seguiram para lá, imediatamente. Mas assim que chegaram lá, perceberam que a turma deles estava perdendo. Os ânimos da turma já estavam baixos. E esse idiota... Heitemitsu, que deveria animá-los, não estava ajudando. Vendo sua garota, Izumi imediatamente a animou aos berros, colocando-a instantaneamente no jogo. O desempenho deles mudou rapidamente quando Shikimori começou a jogar como se tivesse acabado de provar crack barato. À medida que o jogo continuava, Izumi de repente notou Camila e ficou surpreso, fazendo Inuzuka perguntar a ele se a conhecia. Ele disse que sim. O time de Shikimori logo empatou e eventualmente venceu, deixando-os empolgados. Izumi correu para parabenizá-la como um namorado sensato, mas Camila apenas observou de longe e foi embora. De volta à sala de aula, todos celebraram Shikimori por um ótimo desempenho. Izumi, sentindo-se como um namorado orgulhoso, parabenizou-a mais uma vez, mas ela respondeu que foi tudo graças a ele, que a animou durante o jogo. Ele disse que admirava o atletismo dela, ao contrário de ele mesmo, que foi eliminado do jogo de futebol cedo. No entanto, ela o incentivou dizendo que ele fez o melhor possível e que sempre parecia fofo quando se esforçava ao máximo, fazendo o ver corar. Nesse momento, várias garotas entraram, exigindo tirar uma selfie com Shikimori e pegar seu autógrafo. E foi então que Izumi percebeu que sua namorada agora era uma celebridade. Isso continuou nos dias seguintes, com diferentes garotas se aglomerando ao redor dela, deixando Izumi triste por estar perdendo sua namorada. Enquanto ele se lamentava disso pra Inuzuka de repente viu uma bola vindo em sua direção, então ele rapidamente o empurrou e foi atingido em vez disso. Isso fez Izumi se sentir realmente terrível imediatamente, porque ele havia envolvido outra pessoa em sua sorte ruim interminável. E ele tentou cuidar dele, mas Shikimori viu isso de forma diferente.
Ela pensou que ele agora gostava de salsichas e ela ficou com ciúmes. Mais tarde, após a escola, enquanto Izumi se preparava para ir para casa, ele se sentiu péssimo sobre como os eventos ocorreram naquele dia, porque o azar não terminou com Inuzuka sendo atingido. Ele se meteu em outra confusão por causa dele, que terminou com Inuzuka indo para casa com um braço quebrado. No entanto, outro azar esperava por ele. Ao chegar às escadas, ele escorregou e quase caiu, mas Shikimori rapidamente correu em seu socorro novamente. Ela o confrontou sobre por que ele estava indo para casa sozinho, e ele respondeu que como ela agora era uma celebridade, ele não queria atrapalhar. Shikimori se perguntou que porcaria ele estava... A raiva dela desaparecer e ela corou. Algum sorteio. Colega de trabalho. Izumi perguntou por que ele estava dando pra ele, e ele respondeu que estaria ocupado e não poderia usá-lo antes de expirar. Ele disse a Izumi para dar o outro para quem ele quisesse. Enquanto isso, Shikimori estava ouvindo a conversa deles e começou a fazer caretas bobas para mostrar que queria se intrometer, mas não fez. Não queria forçar. Inuzuka logo saiu da sala, e Izumi foi até seu assento para perguntar se ela queria ir ao cinema com ele. Ela aceitou antes mesmo de ele terminar de falar. Com o encontro marcado, Izumi sentou-se em seu quarto em casa, animado por ir ao cinema com Shikimori. No entanto, ele se controlou, dizendo que não deveria apenas esperar pelo encontro, já que uma vez saiu com Shikimori. Foi puro azar. Chuva. Derrotá-los e ele perdeu a carteira. No entanto, em tudo isso, Shikimori só continuou sorrindo, como se tudo estivesse bem. Então, desta vez ele estava determinado a garantir que tudo saísse certo. Ele começou a juntar tudo o que precisava e até amarrou um barbante na carteira para não perdê-la. Depois de preparar todas as suas medidas de segurança, ele pensou que poderia ter preparado coisas demais, mas tentou carregar a bolsa de qualquer maneira, apenas para o peso puxá-lo para o chão. Ao mesmo tempo, Shikimori estava em casa lendo a revista Vogue sobre como ser uma garota fofa sem se esforçar muito. Preocupada em não estar em seu melhor e vendo algumas recomendações, ela decidiu experimentar roupas diferentes, mas não ficou satisfeita com nenhuma. Seu irmão ouviu a confusão e veio ver o que diabos ela estava fazendo. Ela disse a ele que iria ao cinema no dia seguinte com uma amiga, mas seu irmão ficou curioso sobre quem era essa amiga para deixá-la tão preocupada com sua roupa. No entanto, ela disse para ele cuidar da própria vida, então ele saiu imediatamente desejando sua boa sorte. O dia seguinte chegou, e Izumi saiu rapidamente de casa. Mas ele não carregou a bolsa, porque a alça quebrou justo quando ele se preparava para sair. Ele também teve um pouco de azar no caminho, mas foi exatamente por isso que saiu de casa, já que sabia que era um imã de má sorte. Logo viu Shikimori e correu até ela, chocado que ela havia chegado muito mais cedo do que planejado. Ao vê-la, ele se perdeu em sua beleza e disse que ela era fofa. No trem, Bro começou a imaginar assistir a um anime de romance com ela, e quando chegou a uma cena de beijo, ele também puxou Shikimori e foi pro beijo. Shikimori o observou e, ao ver seu rosto vermelho, perguntou se ele estava com febre ou algo assim, mas ele disse que estava... Tudo bem, ele estava apenas animado por ir ao cinema com ela. Chegando ao cinema, começaram a considerar qual filme assistir. Izumi perguntou-lhe qual filme ela gostaria de ver, e ela respondeu que estava bem com qualquer coisa que ele quisesse. No entanto, ele disse a ela que ela sempre o colocava em primeiro lugar em tudo no passado, mas... desta vez ele queria que ela escolhesse porque queria conhecê-la melhor. Ela corou, e então, inesperadamente escolheu um filme com o Coringa no cartaz, chocando Izumi, já que não havia como ela querer que vissem um filme de terror. Ela lhe disse que tinha visto ótimas críticas sobre o filme no Rotten Tomatoes e estava ansiosa para vê-lo. Bro lembrou de sua experiência passada com um filme de terror. E mesmo que ele não tenha gostado, ele pensou em Shikimori, abraçando-o de medo. Esta era a sua oportunidade de provar que ainda tinha testosterona. Quando o filme de terror começou, o frangote quase se mijou, mas Shikimori segurou sua mão para confortá-lo, o que ele aceitou como um idiota. Após o filme, os níveis de ansiedade de Izumi estavam altíssimos, e ela pediu desculpas por ter escolhido um filme assim, mas ele a agradeceu por estar com ele enquanto assistia ao filme, ou ele teria desmaiado. Ele acrescentou que tê-la ao seu lado o fez sentir-se mais forte. Em seguida, ele perguntou se ela queria comer alguma coisa, e ela disse que sim, então foram a um restaurante elegante na cidade. Enquanto estavam lá, Shikimori se interessou por uma comida em particular, mas era muito cara. No entanto, Izumi disse para ela não se preocupar, dizendo que estava economizando para este dia há um tempo. Mas quando Bro procurou a carteira, percebeu que sua carteira tinha sumido de novo. Ele se perguntou como diabos isso aconteceu de novo, mesmo tendo colocado um barbante na carteira, e descobriu que o barbante se rompeu, fazendo-o se sentir terrível. Eles saíram do restaurante com Izumi sentindo-se como se devesse desaparecer, porque tinha planejado tratá-la bem, mas Shikimori permaneceu a namorada compreensiva que sempre foi. Justamente então, eles encontraram os pais de Izumi, a quem ele explicou o que havia acabado de acontecer. Eles não ficaram surpresos, pois sabiam que o filho tinha mais má sorte que o Tottenham. No entanto, convidaram Shikimori para jantar para oferecer a ela o que o namorado inútil não pôde. Em casa, a comida foi servida, pela qual Shikimori estava agradecida, mas quando se preparavam para começar a comer, um garfo misterioso veio voando em direção ao rosto de Izumi. No entanto, Shikimori o salvou novamente, como sempre, transformando-a na Gold. Isso surpreendeu os pais de Izumi, que aplaudiram-na. Eles a serviram mais enquanto ela comia e disseram que ela era bem-vinda para comer com eles a qualquer momento, fazendo-a corar. Após o jantar, Shikimori juntou-se à mãe de Izumi para lavar os pratos, e enquanto isso, a mãe de Izumi agradeceu a Shikimori por escolher ficar ao lado de seu filho, mesmo apesar de sua desajeitadez. Ela então começou a contar como Izumi costumava entrar em uma
problemas ou outro quando era mais jovem, o que fez com que ele sofresse mais lesões do que Neymar. Ela falou mais sobre ele e então disse que esperava que Shikimori não perdesse a paciência com Izumi. Acrescentou que sabia que ela teria a sua cota de azar enquanto ficasse com ele. Mas Shikimori refutou sua afirmação dizendo que, embora fosse verdade que Izumi se metia em problemas, com frequência, ela nunca pensou nele como um perdedor. Ela acrescentou que ser tão azarado não era um defeito, mas o que o tornava tão gentil. Ele nunca se importava consigo mesmo e sempre mostrava preocupação pelos outros. Ela finalmente disse que Izumi era tão forte e admirável, e ela sempre o protegeria, deixando a mãe dele sem palavras. Algumas horas depois, eles acordaram no dorminhoco, e ele ficou surpreso ao descobrir que Shikimori tinha se entrosado tão bem e rápido com a sua família. Depois, enquanto ele a acompanhava, ele pediu desculpas por ter estragado o dia, mas ela disse para não se preocupar e perguntou que tipo de filmes ele gostava, antes de sugerir que fossem assistir a outro filme em outra ocasião. Algumas semanas depois, Izumi e seus amigos foram decidir para onde iriam nas próximas férias de verão. E justo quando ele sentiu o calor do sol por causa de sua sensibilidade ao sol, Shikimori veio com uma garrafa de H2OMs, surpreendendo-o. Hakemitsu também ofereceu um guarda-chuva a ele, e ele apreciou a gentileza dela. Nesse momento, Neko levantou a mão dizendo que queria ir para a praia durante as férias de verão, o que deixou Shikimori imediatamente animada. Observando-a, Izumi percebeu que Izumi realmente gostava do verão, mas ele ficou triste porque a praia significava queimaduras de sol para ele, o que tornava as coisas insuportáveis para os outros. Então ele sempre acabava sentado à sombra o tempo todo. No entanto, Inuzuka sugeriu que fossem para o rio em vez disso, por causa da sensibilidade de Izumi ao sol, e os rios pareciam mais frescos. Izumi ficou surpreso, e rapidamente lhes disse que não precisavam se conter por causa dele. Mas Inuzuka respondeu que não era questão de se conterem, eles estavam apenas considerando todos, para que pudessem ir a um lugar onde todos pudessem aproveitar. Izumi ficou surpreso com o amor deles e concordou em ir ao rio, mas Hakemitsu objetou que Izumi e o rio ainda eram uma combinação perigosa. No entanto, Shikimori disse a eles que não precisavam se preocupar porque ela também estaria lá para protegê-lo. Ao ouvir isso, Neko começou a provocá-la por ser tão fofa, o que a fez querer levantar as mãos. Enquanto isso, Hakemitsu disse que só queria relaxar na casa de alguém com o ar-condicionado ligado, o que fez todos rirem. Alguns dias depois, o calendário de provas foi divulgado, então Neko aproveitou a oportunidade para enganar os outros e levá-los ao shopping, sob o pretexto de que iam estudar. Eles se perguntaram o que estavam fazendo lá, e foi então que Neko revelou que para o passeio no rio eles precisavam de trajes de banho. Mas Inuzuka respondeu que só os esquisitões usavam isso no rio. Neko ficou irritada com isso, mas Inuzuka disse a ela que estariam encrencados se não estudassem. Enquanto isso, Shikimori perguntou se Izumi nadaria no rio, mas ele imediatamente lembrou-se das lágrimas que derramou no passado e disse que passaria. Shikimori deu-lhe um olhar bombástico de lado e disse que era uma pena, deixando-o imediatamente desconfortável. Ela então anunciou que se Izumi não nadasse, ela também não precisaria de um traje de banho, então Hakemitsu e Neko os deixaram com um acordo bobo de casal. Enquanto isso, apenas os dois e Inuzuka permaneceram. Shikimori se perguntou o que deveriam fazer, mas de repente percebeu Izumi babando pelo pôster de uma modelo em seus biquínis e ficou ciúmes. Ela se desculpou imediatamente, deixando Izumi se perguntando o que acabara de acontecer. No entanto, ela foi na verdade até a seção de trajes de banho para procurar o exato traje de banho que estava sendo exibido em o pôster. Logo o encontrou e segurou-o na mão. E nesse momento, Neko e Hakemitsu entraram. Neko ficou chocada, imaginando se ela estava planejando fazer teste para o papel em 50 tons de enredo. Mas isso deixou Shikimori muito envergonhada e ela começou a gesticular, tentando explicar que não era o que eles pensavam. Ela revelou que ela só veio pegar porque Azumi estava olhando para um cartaz onde ele estava exibido. Isso fez Neko e a lesma baixinha ao lado dela sorrirem, e elas informaram que ela tinha o hábito de nunca querer perder. Mas Shikimori ficou confusa sobre o que elas estavam falando. Então, Neko decidiu descer a estrada da memória contando a primeira vez que a viu antes de se tornarem amigas. Ela olhou mais fixamente do que os fãs de Kendrick Lamar naquele momento, e tornou-se sua única obsessão fazer amizade com Shikimori por causa de sua beleza. No entanto, sua ansiada oportunidade aconteceu durante um jogo de basquete em que jogaram como adversárias, e a intensidade da competição as uniu como amigas. No presente, Shikimori ficou surpresa com a descoberta delas, e quando tentou falar, Neko a empurrou, pedindo para irem buscar um maiô bonito para ela. Enquanto isso, Asumi e Inuzuka estavam estudando matemática em um café, e um tempo depois a garota voltou com Shikimori corando como se tivesse acabado de fazer algo pela primeira vez. Asumi notou isso e perguntou por que ela estava feliz, mas ela disse que não era como se tivesse comprado algo ou algo assim. Meme, cara, do que você está falando, homem? Mas ele não acreditou nela, porque o rosto dela mostrava que ela estava apenas formatando. No dia seguinte, após os exames, Azumi foi para casa com Shikimori chorando por causa daquele dia, porque ele teve outro azar durante o exame. Todas as suas ferramentas de escrita quebraram ao mesmo tempo. E enquanto ele lamentava isso com Shikimori tentando consolá-lo, um cachorro aleatório viu seu rosto inútil e começou a latir para ele. Mais tarde naquela noite, ele enterrou a cabeça no travesseiro, repensando onde errou na vida para ter tornado a vida tão miserável. Nesse momento, ele recebeu uma ligação de Shikimori, que sabia que ele ainda estaria emburrado em suas cobertas. Asumi se sentiu melhor imediatamente quando ela disse que só queria ouvir a voz dele. Então ele foi até a janela do seu quarto e disse para ela também olhar para a linda estrela do norte brilhando no céu acima. Isso a levou a perguntar se ele amava as estrelas, e ele respondeu que sim, porque quando era jovem, seu pai o levava para observar as estrelas. No entanto, devido à sua má sorte, sempre chovia quando eles iam.
Meme, então ele nunca pôde ver constelações de verdade. Ao ouvir isso, Shikimori prometeu levá-la a algum lugar onde ele pudesse ver um céu cheio de estrelas. No entanto, ele respondeu que queria levá-la a algum lugar que ela também quisesse ir, surpreendendo-a, e ela perguntou por quê. Ele respondeu que era porque queria vê-la com um rosto feliz, acrescentando que ela sempre fazia as coisas por causa dele. Então agora, ele queria fazer algo que ela quisesse. No entanto, ela lhe disse que não tinha nenhum lugar em mente, fazendo-o pensar que ela não queria ir a lugar nenhum com ele. De decepção minha, é imensurável. Ela revelou que era porque queria ir aonde quer que ele fosse, já que seu maior prazer vinha de vê-lo se divertindo. Asumi começou a chorar o quão fofo isso parecia, e ela disse a ele que era hora de encerrar a noite. Ele então disse que agora se sentia melhor depois de falar com ela, e desejava poder vê-la naquele momento. Isso a deixou vermelha como ketchup, e ela encerrou a chamada apressadamente antes de se empolgar. Ela deitou-se na cama sentindo borboletas no estômago, e balançou as pernas desejando também poder vê-lo naquele momento. Uma semana depois, assim que os exames terminaram, Asumi e seus amigos partiram para a escapada de verão no rio. No momento em que viram a água, ficaram surpresos por o azar de Asumi ainda não ter estragado tudo. Enquanto a turma estava animada para mergulhar, Inuzuka e Neko decidiram que a comida era a prioridade. Eles começaram a preparar tudo real, rápido, e Inuzuka começou a picar cebolas como se fosse um chefe de Hell's Kitchen. Um corte ruim depois, as garotas o afastaram sem piedade para que o anime não passasse de romance a molho. Foi então que Asumi pegou a faca e... todo mundo ficou tenso, rezando para que ele não se machucasse acidentalmente, mas para surpresa deles, o cara fatiou as cebolas como um profissional. Descobriu-se que ele ajudava sua mãe na cozinha há anos. Shikimori ouviu isso e imediatamente desabou como uma cadeira de praia, porque a sua... homem sabia cozinhar. Inuzuka brincou que com habilidades assim, Asumi poderia roubar a garota de todo mundo. Mas Shikimori calou logo essa brincadeira. Eles continuaram trabalhando no grelha, preparando espetinhos, acendendo carvão. Mas enquanto todos estavam focados no churrasco, Shikimori estava de lado, fazendo algo em segredo, obviamente determinada a impressionar Asumi. Quando a comida ficou pronta, Shikimori entregou orgulhosamente a Asumi um prato que tinha feito só pra ele. Ele sorriu, pensando que ela era boa em tudo, mas no momento em que deu uma mordida, ele instantaneamente se arrependeu das suas escolhas de vida. Era a pior comida que sua boca já tinha provado. Meme. Dano emocional. Ele caiu de joelhos e viu o céu uma vez, surpreendendo Shikimori, que se perguntou o que poderia estar errado. Ela decidiu provar e imediatamente caiu no chão também. Foi quando todos perceberam que ela não sabia cozinhar nem para se salvar. No entanto, Asumi deu outra mordida, fazendo Shikimori se preocupar que ele tivesse enlouquecido. Mas ele disse que comeria cada mordida, porque ela tinha se esforçado para fazer. Para ele. Essa única frase fez sua determinação aumentar muito, e ela prometeu aprender a cozinhar só para ele. Assim que o grupo terminou de comer, o desejo por sobremesa apareceu, e Asumi tirou alguns s'mores caseiros como se não fosse nada, deixando todos o olhando como se ele fosse o filho secreto de Gordon Ramsay. Ele se aproximou do ouvido de Shikimori e sussurrou que fez isso porque queria que ela provasse seus s'mores cremosos. Sem hesitar, ela os devorou como se fosse sua última refeição. E quando ele perguntou como estavam, ela lambeu o dedo de forma suspeita e disse a ele que poderia comer seus s'mores cremosos todos os dias no café da manhã, almoço e jantar, fazendo-o querer explodir como uma fonte. Após a limpeza, o grupo correu para o rio. Mas antes de se juntar a eles, Shikimori agarrou Asumi e pediu-lhe para fazer aqueles s'mores cremosos de novo, da próxima vez só para ela, na casa dele. Depois disso, eles começaram a molhar os pés e a espirrar água, mas Shikimori parecia ansiosa. Ela estava usando um novo maiô e se sentia envergonhada em mostrar para Asumi. Enquanto isso, o caos reinava enquanto os outros brincavam na água, gritando para o casal se juntar a eles. De repente, Asumi notou uma pequena garota gremlin sendo levada pela correnteza. A garota, parecendo confusa na sua boia, começou a chorar pela mamãe, então Asumi sabia que tinha que agir rápido. Ele mergulhou atrás dela e de repente surgiu na frente dela, mas a pirralha começou a socá-lo de medo. Ele acalmou-a, ajudou-a a flutuar e levantou-a para a segurança. Quando ele estava prestes a voltar, os deuses do anime o castigaram com câimbras nas pernas, e agora era ele quem estava sendo levado. Na praia, Neko tentou convencer Shikimori a exibir seu maiô, mas então Inuzuka percebeu que o homem dela tinha sumido. Eles procuraram ao redor e encontraram a jovem garota, agora segura, mas chorando porque seu salvador agora precisava de salvação. Todos começaram a entrar em pânico, exceto Shikimori. Ela rapidamente arrancou a parte de cima como uma heroína da Marvel, e mergulhou no rio como uma mulher aqua. Debaixo d'água, a visão de Izumi começou a ficar turva. Ele achou que estava prestes a se juntar a seus antepassados no Hades. Mas não, Shikimori não ia deixar seu homem morrer sob sua vigilância. Ela o puxou como uma chefe e o arrastou de volta para a margem. Uma vez que ele estava segura, ela começou a repreendê-lo por não ter pedido ajuda, mas ele se desculpou de forma tão amável que ela simplesmente suspirou e deixou para lá. O grupo se aproximou correndo, incluindo a pequena peste e sua mãe desorientada. Eles agradeceram a Izumi como se ele fosse algum tipo de deus do rio, e a garotinha deu um beijo em sua bochecha, deixando Shikimori instantaneamente com ciúmes. Mas eles acalmou, dizendo que era apenas um susto. Com o desastre fora do caminho, todos voltaram a se divertir, espirrando água, caçando peixes e se molhando. Izumi de repente avistou o traje de banho de Shikimori, e seu pai gigante se levantou imediatamente. Ele a elogiou, e ela lhe deu aquele olhar que quase o fez esquecer como respirar. Mais tarde eles foram ao mercado próximo para pegar roupas secas e depois encontraram uma sorveteria. Izumi e Shikimori pegaram seus cones primeiro, e ela ofereceu-lhe um pouco do seu sorvete. Quando ele lambeu, ela imaginou como ele devia ser bom em lamber. Ela se inclinou pronta para retribuir o favor, mas Inuzuka surgiu de repente na foto e devorou tudo, fazendo Izumi desabar. Não deixando isso passar, Shikimori também deu uma grande mordida no cone dele, e ambos
Começaram a brigar enquanto Izumi ficava ali, sem sorvete e traído. Eventualmente foram para a estação de trem e se encontraram em um vagão vazio. No início estavam todos conversando e rindo, ainda animados com a viagem, mas um por um, todos adormeceram, exceto Izumi. Shikimori também tentou lutar contra o sono, mas acabou adormecendo em seu ombro, fazendo-o ceder completamente. Ele se distraiu pensando em como era abençoado. Apesar de todo o azar, ele tinha ótimos amigos e uma namorada que talvez fosse um código de trapaça ambulante para a vida. Horas depois, Izumi finalmente adormeceu. Shikimori acordou e viu que ele estava descansando a cabeça contra Jinuzuka, então gentilmente puxou a cabeça dele para seu ombro, deixando-o descansar enquanto ela cuidava dele. Poucos dias após a viagem ao rio, Izumi pegou uma febre terrível, graças ao sol que torrara sua pele. Sentindo-se péssimo, ele recebeu uma ligação de Shikimori, que tentou animá-lo. Enquanto conversavam, uma notícia sobre um próximo festival de fogos de artifício apareceu na tela da sua TV, e a empolgação de Izumi instantaneamente se acendeu. Sem perder um segundo, ele disse a Shikimori que queria ir com ela, e ela não hesitou. Quando o dia do festival chegou, os pais de Izumi o ajudaram a vestir um yukata. Sua mãe, Motoko, ficou toda sentimental e dramática, lamentando como sentia falta daqueles dias de namoros com fogos de artifício. Mas quando Izumi mencionou que Shikimori nunca tinha visto um show de fogos de artifício antes, seu pai, Akizada, ficou todo sério, dizendo que tinha uma dica secreta para ele. Enquanto isso, na casa de Izumi, Shikimori estava tendo uma crise de moda, pois estava lutando para vestir um kimono pela primeira vez, e o processo estava exaurindo-a como um estagiário não remunerado. Sua irmão Fuji ouviu seus pedidos de socorro e entrou para ajudar. Ele a fez parecer um verdadeiro refeição. Mas de forma típica de irmão mais velho, chamou-a de feia antes de sair, deixando Shikimori sem palavras. Izumi chegou ao festival primeiro, bem preparado com várias carteiras, e seu dinheiro estava separado nelas, pensando que não havia como perder todas as 3. Após alguns momentos, Shikimori apareceu com seu kimono, parecendo uma personagem de mangá de romance de verão. Eles congelaram, atônitos para falar, mentalmente descascando um ao outro como cebolas, imaginando quais tesouros estavam sob os tecidos. Depois disso, eles vagaram pelo festival, absorvendo a atmosfera. Izumi pegou um algodão doce, mas notou que Shikimori passou. Acontece que ela não era fã de doces, e essa revelação disparou memórias no cérebro de Izumi sobre todas as vezes que ele a alimentou com sobremesas. Shikimori esclareceu que graças a ele e seus simores cremosos, ela começou a se aquecer para coisas doces, e até estava experimentando mais. Recentemente. Em seguida, eles foram para uma barraca de tiro ao alvo, onde os prêmios estavam chamando Izumi, especialmente um. O atendente da barraca animou, dizendo-lhe para impressionar sua dama. Mas a má sorte de Izumi entrou em ação e ele errou todos os tiros como se tivesse dedos de manteiga. Então Shikimori entrou para tentar, mas o atendente subestimou-a porque era fã do Andrew Tate. Mas ela o calou sem uma palavra, pegou arma, mirou e abateu todos os alvos como se tivesse treinado com um assassino de aluguel, fazendo o sujeito quase desmaiar. No entanto, quando ganhou o prêmio, em vez de ficar com ele, entregou-o a Izuma e disse para ele guardar como uma lembrança de fazendo o idiota descarado Korra. Em outro lugar, Inuzuka, Neko e Hachimitsu também estavam curtindo o festival. Quando se encontraram com o casal, as garotas foram direto até Shikimori, elogiando como o yukata dela era elegante. Vendo a turma toda reunida, Inuzuka sendo o mais agitado, sugeriu que jogassem o jogo de pegar peixes. E enquanto era para ser divertido, Mano transformou em uma batalha. No stand, Inuzuka pegou um peixe com facilidade, mas Izumi atrapalhou-se como sempre. Sua rede logo escorregou na água como se tivesse vontade própria. E foi então que Shikimori entrou em ação, sem querer deixar seu homem ser desrespeitado por algum orangotango de cabeça amarela. Mas infelizmente, Inuzuka ainda a superou. Também porque Shikimori não conseguia ter sucesso quando se tratava de precisão e paciência. Neko e Hachimitsu viram que os fogos de artifício estavam prestes a começar, então Neko substituiu Shikimori para que ela não esquecesse o principal motivo pelo qual veio ao festival, assistir aos fogos com sua namorado. Shikimori saiu com Izumi e ele estava prestes a contar-lhe sobre o local secreto quando a sandália dela quebrou, no meio do caminho. No entanto, Izumi consertou para ela, mas o dano já estava feito, pois Shikimori tinha bolhas nos pés que a deixaram incapaz de caminhar. Ela perguntou qual era o plano dele, mas ele disse para ela não se preocupar, já que não era mais possível. Mas ela insistiu para que ele contasse. Então Izumi revelou a dica secreta que seu pai havia lhe contado enquanto se preparava para o festival. Seu pai havia lhe contado sobre um ponto de observação secreto sem multidões e com uma vista perfeita. Quando Izumi perguntou como ele sabia de um lugar assim, Motoko lançou uma bomba casualmente. Aparentemente é onde ela e a Kisada costumavam se esconder quando estavam tentando fazê-lo. Ao ouvir isso, Shikimori ficou interessada em ver o local, mas Izumi recusou-se a deixá-la mancar até lá. Shikimori parecia devastada, sugerindo que deixassem para o próximo ano, mas Izumi tinha outros planos. Ele se agachou e disse para ela subir em suas costas e aproveitar a viagem. Ela subiu e, embora tenha sido difícil no início, ele persistiu. Enquanto seguiam, fogos de artifício iluminavam o céu, fazendo tudo parecer saído diretamente de um sonho. Quando finalmente chegaram a longa escadaria para o local, Shikimori ficou autocrítica, pensando que estava pesada demais, mas Izumi insistiu como um verdadeiro Sigma. Ela perguntou por que ele estava se esforçando tanto só por isso, e Izumi deu a resposta mais doce de todas, dizendo que só queria ver o sorriso dela vindo do coração.
Quando chegaram ao topo, o lugar secreto era tudo o que esperavam, e Azumi a colocou em um banco enquanto assistia o céu estourar em cores. Shikimori pediu desculpas, preocupada que ele pudesse não achá-la mais fofa, mas Azumi respondeu que ela sempre seria fofa pra ele. Então Azumi admitiu que era igual a ela, com medo de que ela achasse que ele era bobo. Por isso não a convidou para o festival no ano anterior. Shikimori, por sua vez, revelou que tinha esperado pelo convite dele, surpreendendo-o, mas ela acrescentou que nada disso importava mais, porque ela estava finalmente aqui, vivendo o momento com ele, e agradeceu-lhe por torná-lo mágico. Uma vez que o show acabou, Azumi a carregou novamente, pronto para descer as longas escadas, mas Shikimori se preocupou se ele ainda tinha força. Quando tentou descer, escorregou, mas seu pai surgiu de repente como um super-herói e o salvou de se tornar em constelações. Motoko estava lá também, sorrindo como se tivesse acabado de assistir seu K-drama favorito. Acontece que eles estavam espionando o encontro inteiro nos bastidores. A caçada ergueu os 2 pombinhos e disse que os levaria para casa. E ambos o agradeceram pelo lugar lendário do encontro. Algumas semanas depois, começou um novo semestre e a escola começou a se preparar para o festival cultural. Enquanto Azumi estava no grupo de figurinos costurando tecidos, Shikimori estava no grupo de decoração. Ele anotou rindo com os outros caras e ficou com ciúmes, pensando que ela devia estar se divertindo sem ele. No ano anterior, eles estavam no mesmo grupo, e isso lhe deu a oportunidade de estar perto dela e conversar bastante. Assim que Azumi continuou trabalhando em seu tecido, ele começou a aproveitar o tempo com as garotas de seu grupo também. Ao vê-lo, Shikimori começou a fumegar. Inuzuka e Neko entraram nesse momento, e Inuzuka ficou com medo ao ver Shikimori lançando-lhe um olhar de matar, e isso o fez pensar no que ele tinha feito. Dias depois, no primeiro dia do festival cultural, Azumi foi para a escola, e ao passar pelo portão da escola, recebeu o número 44 em um cartão que ele achou ser um número de azar. No entanto, ele ficou surpreso ao descobrir que estavam jogando o mesmo jogo este ano como no ano anterior. Mais tarde, quando o evento começou de verdade, Azumi se vestiu com uma fantasia de leão, pensando que parecia com Mufasa, mas seus amigos lhe disseram que isso deixou seu rosto mais feio do que antes. No entanto, ele não se ofendeu porque também sabia que estava a 2 tons de ser confundido com Gollum. Nesse momento, Shikimori apareceu, sentindo-se insegura sobre seu vestido, mas Azumi disse a ela que parecia Tsunade, fazendo ela feliz. Ela também o elogiou, dizendo que ele parecia o Tengen, mas a versão de baixo orçamento. Mais tarde, quando tudo ficou mais agitado e todos se ocuparam de suas tarefas, Azumi assumiu o papel de garçom, mas a mascote estava lá esperando, como de costume. Enquanto ele levava um pedido para uma mesa, um cliente acidentalmente deixou cair um guardanapo em seu caminho, causando fazer tropeçar. No entanto, seus tênis limpos e brilhantes rapidamente o salvaram, divertindo os espectadores. No segundo dia do festival cultural, Azumi foi designado para trabalhar no biblioteca e enquanto se dirigia para lá, esperava que o outro parceiro também designado lá fosse do seu ano, pois seria estranho passar 3 horas junto com um. Logo entrou na biblioteca e ficou chocado por sua parceira ser Kamiya. Ele disse a ela que estava feliz por ser alguém que conhecia. E enquanto arrumavam os livros nas prateleiras mais tarde, ele contou como se conheceram no ano anterior. Ele a conheceu através do comitê da biblioteca no ano passado, e ele a conhecia por ser a estrela do time de vôlei. No ano passado, ela estava na classe ao lado da de Azumi, então eles tinham tarefas na biblioteca, juntos. O mano estava tão nervoso no começo, mas Kamiya facilitou para ele conversar com ela. Eles conversaram enquanto arrumavam os livros, e Azumi perguntou o que a turma dela faria para o festival cultural. Ela respondeu que fariam o mesmo que a turma de Azumi. Ele comentou que deviam estar realmente tendo dificuldades sem ela lá, e ela confirmou dizendo que as pessoas choraram tentando impedi-la de sair no dia anterior. Seguindo em frente, Azumi falou sobre sua popularidade com os alunos mais novos no torneio esportivo, e ela respondeu que o caos que sempre enfrentava com eles a fazia valorizar a paz e a tranquilidade da biblioteca. Trouxe. 18 meses antes, quando Azumi entrou pela primeira vez na biblioteca, ele conheceu Kamiya e começou a agir como um robô inacabado, pois estava nervoso ao falar com ela. O idiota logo bateu a cabeça na mesa devido ao nervosismo, e Kamiya disse a ele para relaxar, afinal, estavam no mesmo ano. No entanto, ele disse a ela que estava nervoso porque era a primeira vez na tarefa da biblioteca. Depois ela o orientou e eles ficaram cada vez mais próximos desde então. De volta ao presente, ela disse a ele que ele parecia diferente da última vez. E quando ele perguntou por que ela achava isso, ela disse que talvez fosse porque agora ele tinha uma namorada, deixando chocado com o fato de que ela sabia sobre isso. Kamiya respondeu que a Neko contou pra ela. Então ela começou a olhá-la, fazendo Azumi pensar que ela estava mais falante do que o habitual hoje. Ela de repente perguntou a ele como eles ficaram juntos, levando-o a perguntar por que ela queria saber. E ela disse que estava apenas curiosa, porque não falava sobre relacionamentos com frequência. Quando Azumi hesitou em responder, ela ficou mais assertiva e o empurrou contra uma estante dizendo que estava interessada em Shikimori. Azumi agora estava com medo, surpreso ao ver Kamiya sair do personagem, e ele se perguntou se ela gostava de Shikimori de uma maneira diferente, em um local diferente dentro do... Na escola, a lista de números dos casais foi postada no quadro, e quando Shikimori verificou, ela começou a bufar como se fosse explodir, porque ela e Azumi não tinham números correspondentes. Neko se perguntou por que ela estava tão abatida com isso, e Hachimitsu explicou que o jogo dos números de casal era um jogo jogado durante o festival cultural entre os estudantes, onde números eram dados aleatoriamente a todos. E aqueles com números correspondentes deveriam tirar fotos juntos para selar o destino de ficarem para sempre juntos. Foi assim que Shikimori começou a namorar Azumi. Shikimori, depois de pensar muito nisso, pensou, disse-lhes que sabia o que fazer. Ela procuraria a pessoa que tinha um número correspondente ao de Azumi e trocaria o dela com o dessa pessoa. Enquanto isso, Kamiya ainda estava pressionando Azumi sobre como ele e Shikimori se conheceram. E ele decidiu contar. Ele revelou que tinham números coincidentes no último festival cultural. E enquanto Shikimori estava tímida para pedir que ele tirasse uma foto com ela, Azumi sugeriu que eles passeassem. Logo encontraram a cabine de fotos dos números de casal, o que fez Azumi considerar que tirassem fotos juntos. Mas Shikimori,
Esperta que era, quebrou o gelo e pediu diretamente uma foto com ele, ao que ele concordou, dizendo que também tinha a intenção de perguntar a ela. No entanto, outro azar estava esperando para arruinar o momento. O irmãozinho não conseguiu encontrar seu cartão de número. Ele ficou tão envergonhado que queria pular do Monte Fuji. No entanto, ela disse para ele não se preocupar com isso e afirmou que eles iriam procurar. Ele inicialmente se opôs, dizendo que era impossível encontrar algo que já havia perdido, pois não era a primeira vez que isso acontecia com ele. Mas ela disse a ele que eles iriam mudar isso, surpreendendo-o. Após 2 horas de busca infrutífera, eles encontraram o presidente do comitê, e depois de muita súplica, ele escreveu para ele outro número e eles conseguiram tirar a foto. Depois disso, Asumi achou que tinha visto uma esposa em potencial e reuniu coragem para convidá-la para sair. Kamiya ficou animada, dizendo que essa foi a melhor história de amor juvenil que ela já tinha ouvido. Enquanto isso, logo foi revelado que Kamiya tinha um número correspondente ao de Asuma este ano. Enquanto isso, depois disso, Kamiya entrou em um mundo delirante onde era uma princesa e pensava ser admirada e cercada por muitos. Seu coração ansiava silenciosamente por apenas um príncipe, Asumi. Das sombras, ela o observava, contida por emoções que não conseguia compartilhar. Mas o destino foi mais rápido que sua coragem, e antes que pudesse confessar, outra princesa entrou em cena. Shikimori, reivindicando o coração de Asumi. Kamiya respondeu com um sorriso suave e distante, mascarando a dor de um amor não declarado. E assim, a cortina caiu, deixando-a para trás em silêncio. De volta à biblioteca, ela trouxe um filme de romance de conto de fadas recém-lançado e perguntou a Asumi se ele tinha visto. Ele não tinha. Curioso, ele perguntou o que ela achou. Com uma risada seca, ela respondeu que as pessoas que se apegavam a histórias assim, na esperança de que o amor aparecesse de repente em suas próprias vidas, eram as mesmas que eventualmente percebiam que os sonhos nem sempre se tornavam realidade. Nesse momento, Neko entrou na biblioteca e, ao avistar Kamiya, pediu para ela sair. Lá fora estava Shikimori, que hesitante pediu a Kamiya que trocasse os números de casal com ela. Confusa, Kamiya perguntou por quê. Shikimori explicou que Kamiya havia sido emparelhada com o número de Asumi. Embora fosse claramente doloroso para ela, Kamiya entregou o número sem resistência. Quando Asumi saiu e viu Shikimori, surpresa passou pelo seu rosto. Kamiya disse-lhe que ele poderia simplesmente deixar seu turno e ir com ela, mas ele balançou a cabeça, insistindo que não queria fazer Kamiya trabalhar sozinha. Suas bochechas coraram e seu coração acelerou, o que Shikimori percebeu. Ela podia ver através da fachada. E enquanto Asumi terminava seu turno, Shikimori e Neko ficaram pela biblioteca. Naquela época, Shikimori continuava percebendo a linguagem corporal de Kamiya sempre que ela estava perto de Asumi. Após o trabalho, Asumi saiu com as garotas, mas Kamiya ficou para trás, prendendo o cabelo e voltando para sua sala de aula. Aplausos e elogios a receberam de volta, e enquanto alguns garotos sem chance discutiam convidá-la para sair, as garotas se alinhavam para selfies. No entanto, a mente de Kamiya vagava para outros lugares, fixada naqueles momentos tranquilos na biblioteca com Azumi. Sentindo-se sobrecarregada, ela se desculpou e subiu até o telhado para tomar ar. Lá, ela refletiu sobre Shikimori, não com ciúmes, mas com admiração. Ela a via como alguém corajosa o suficiente para expressar suas emoções abertamente, algo que Kamiya nunca teve força para fazer. Como se convocada por seus pensamentos, Shikimori apareceu no telhado, devolvendo-lhe o número de casal. Chocando Kamiya, Shikimori admitiu gentilmente que sabia como Kamiya se sentia em relação a Asumi, e isso imediatamente desencadeou uma memória do passado. Cerca de um ano atrás, uma estante na biblioteca desabou devido ao azar de Asumi. E enquanto elas limpavam a bagunça, Asumi a chamou de boa pessoa, surpreendendo-a porque ninguém nunca a havia chamado assim, antes. Ela se lembrou de como aquele momento fez seu coração doer de uma maneira mais desconhecida. Kamiya agora percebeu que de todas as pessoas, Shikimori, a garota que Asumi amava, era quem a compreendia melhor. Mas em vez de Shikimori ficar amarga e avisá-la para se afastar dela, namorado, ela ofereceu apenas compaixão, dizendo que se ela tinha sentimentos por Azumi, devia significar que ela era uma boa pessoa. Kamiya assegurou-lhe que nunca tinha planejado confessar seus sentimentos, nem para Azumi, nem para ninguém. Ela lembrava como seus dias sempre pareciam mais brilhantes quando saía da aula para encontrá-lo na biblioteca. Ele a via não como a garota impecável que os outros admiravam, mas como ela realmente era, vulnerável, confusa e apaixonada. Lágrimas rolavam por suas bochechas enquanto confessava sua culpa. Ela lamentava seus sentimentos, dizendo que deveria ter se impedido de ultrapassar a amizade. Ela então prometeu nunca mais se aproximar de Azumi, mas Shikimori de repente rasgou o número, chocando-a. Ela puxou Kamiya para um abraço e se desculpou, dizendo que alguém com um coração como o dela nunca deveria se envergonhar dos seus sentimentos. Kamiya desabou em seus braços, mas após se acalmar, Kamiya disse a Shikimori para voltar para Azumi, já que o irmão deve estar se sentindo inútil em sua ausência. Enquanto havia se afastar, ela viu uma princesa que conquistou o coração do príncipe, enquanto ela mesma permanecia esquecida. Mesmo assim, ela sorriu, verdadeiramente feliz por alguém tão gentil como Shikimori estar ao lado de Asumi, e desejou felicidade a ambos. No dia seguinte, Izuno estava ocupado escolhendo um presente de aniversário para Shikimori, e também marcava o aniversário de um ano deles. Enquanto o lojista sugeria um brinquedo, Izuno optou por algo diferente. Na escola, o festival terminou sem problemas, seguido de uma festa onde Hachimitsu curiosamente pediu a Shikimori para mostrar a foto do casal do ano, mas ela disse que não tinha. Mas, surpreendendo a todos com como uma menina fofa poderia ser tão descuidada. No entanto, ela não deu importância, dizendo que simplesmente o perdeu. Mais tarde naquela noite, Asumi a convidou para o parque, e lá ele entregou a ela uma pequena caixa de presente. Shikimori abriu e encontrou um colar em forma de coração, surpreendendo-a. Asumi se ofereceu para colocá-lo nela, e suas defesas caíram completamente porque aquilo era um STRS. Ele então prometeu a ela que estariam sempre juntos. No entanto, algo a incomodava e ela lhe disse que ele não havia mudado e temia que isso pudesse afastá-lo dela um dia, à medida que as pessoas começassem a vê-lo da maneira que ela o via. Ela então pediu para ele nunca mudar. No entanto, Asumi deu um passo à frente como se quisesse fazer um discurso e disse que ele realmente havia mudado.
e foi ela quem o mudou para melhor. Ele então disse para ela confiar mais nele, e assim, Shikimori começou a chorar, tomada pela alegria. Através das lágrimas, ela riu e declarou que, não importasse quantas garotas viessem atrás do seu Magnum, ela nunca o deixaria ir. Asumi levantou-se para sair, mas Shikimori soltou o cabelo e perguntou o que ele achava, deixando-o surpreso com o quão fofa sua namorada. Alguns dias depois, Inuzuka chegou à escola e encontrou Neko, que já estava em pânico total após descobrir que Asumi havia adoecido. Mas Inuzuka, tranquilo como sempre, a informou que já sabia disso, e que Azuma na verdade havia pedido a ele para anotar as notas por ele, certo? No momento, Shikimori apareceu, visivelmente irritada por Asumi não ter vindo a ela para pedir ajuda. Mas Inuzuka ficou confuso, pois não conseguia entender por que essa garota de alguma forma era sua rival quando ele claramente amava Kia. Mais tarde, ele desabafou sua frustração para as meninas. Surpreendentemente, elas disseram a ele que mesmo quando se aproximaram de Azumi, Shikimori nunca agiu com ciúmes. Isso deixou Inuzuka pensando se Shikimori realmente não gostava dele. Mas Neko interveio e disse que Shikimori uma vez havia falado sobre ele. Aparentemente, Shikimori mencionou o quão próximos Inuzuka e Asumi eram, mas em vez de ficar feliz que seu namorado tinha uma grande amiga, ela acabou ficando com ciúmes. Inuzuka exigiu saber qual era o problema dela, e Neko garantiu a ele que Shikimori não o odiava de jeito nenhum. Depois da escola, Shikimori perguntou se poderia ir à casa da Asumi com Inuzuka, e Mia concordou. Enquanto eles se afastavam, Neko virou-se para Hachimitsu e disse que ela tinha que segui-los. No caminho para a casa de Asumi, a dupla parou em uma loja de conveniência. Shikimori queria pegar algumas pastilhas para a tosse para Asumi, mas não fazia ideia de qual escolher. Ela se virou para Inuzuka pedindo ajuda, e ele simplesmente pegou uma sem pensar. Então veio a bomba. Ela o chamou de irmão enquanto perguntava sobre opções de doces. Ele apontou um com sabor de uva. Uma! E assim que ambos perceberam como ela o havia chamado, Shikimori surtou e correu para o caixa antes de dar qualquer explicação. Depois de pagar, ela entregou-lhe o doce de uva, surpreendendo-o. Quando ele perguntou por quê, ela admitiu que sabia o quanto ele gostava de coisas com sabor de uva. E ele realmente fez. Quando saíram da loja, encontraram Hachimitsu, que aparentemente tinha desvendado o motivo pelo qual Shikimori agia de forma tão fria com Inuzuka. Ela se transformou em uma versão de baixo custo de Sherlock Holmes. Hachimitsu declarou que Shikimori via Inuzuka como uma imagem espelhada dela própria. Irmão mais velho, alguém que costumava ser distante com ela. Inuzuka não acreditou nisso a princípio, mas quando olhou para o rosto de Shikimori, tudo fez sentido. E estranhamente, perceber isso o deixou meio feliz. Hachimitsu então notou o doce e pediu um pouco, mas Inuzuka disse que ela não podia ter porque veio de uma certa pessoa morrendo por atenção do irmãozão dela. Shikimori lançou um olhar mortal para eles logo depois, e ambos pediram desculpas instantaneamente. Enquanto isso, Izumi ainda estava em casa, esperando seus remédios e anotações, também esperando poder ver Shikimori. Alguns dias depois, Shikimori e Neko foram ao shopping, juntas. Enquanto faziam compras de vitrine, avistaram Kamiya relaxando dentro de uma livraria. Enquanto Shikimori hesitava em cumprimentar, Neko usou uma transmissão instantânea e não perdeu tempo em dizer oi. Após trocarem cumprimentos, Neko convidou Kamiya para se juntar a elas em um dia de garotas. Para surpresa de todos, especialmente de Neko, Kamiya realmente disse sim, fazendo Neko quase perder a cabeça, já que ela nunca havia conseguido que Kamiya saísse antes. O pequeno trio delas embarcou em uma aventura, brincando com bonecas, admirando filhotes e tirando fotos dignas de Instagram. Em algum momento, Neko foi ao banheiro e Kamiya perguntou a Shikimori como usar a máquina de garra. Shikimori explicou, mas Kamiya ainda era péssima em... Então Shikimori entrou em ação e mostrou seu talento na máquina, ganhando uma montanha de lanches como se estivesse acumulando experiência. Em vez de guardar as guloseimas, ela as entregou a Kamiya, surpreendendo-a, e ela perguntou por quê, mas Shikimori apenas disse que era para ela. Isso despertou o espírito competitivo de Kamiya, que prometeu retribuir de alguma forma. Quando Neko voltou, encontrou Kamiya fazendo palhaçadas e realmente sorrindo, o que a encheu de nostalgia. Antes disso, Kamiya sempre recusava seus convites e até disseram a Neko para parar de tentar, mas hoje ela estava testemunhando algo diferente, já que Kamiya parecia genuinamente feliz. Mais tarde, elas encontraram uma quadra de basquete. Mas quando estavam prestes a jogar, dois bobos apareceram e disseram-lhes para saírem porque tinham reservado. As meninas concordaram em sair, mas então os palhaços as desafiaram para um jogo para resolver a questão. Eles até começaram a zombar de Shikimori e suas amigas, dizendo que eram tão feias quando nasceram que o médico... Disseram, nós tentamos o nosso melhor. Isso acendeu uma chama em Shikimori e Kamiya, que aceitaram o desafio imediatamente, enquanto Neko, que não podia jogar lixo, se propôs como árbitra e lançou o jogo. Os patetas lutaram o máximo que puderam, mas Shikimori e Kamiya deram uma surra neles e passaram por cima deles. Depois do jogo, os inimigos se tornaram amigos e todos tiraram uma selfie em grupo. Mais tarde, enquanto se preparavam para ir para casa, Kamiya pediu para ser amiga de Shikimori, e ela aceitou feliz. Durante a caminhada, de volta, Neko apontou como Kamiya parecia diferente comparada a antes, e Kamiya pediu desculpas por sempre rejeitá-la passado. Neko disse a ela que era uma pessoa legal, e isso fez Kamiya corar, provavelmente porque a lembrou de Izumi. Neko disse que queria conhecê-la melhor, e Kamiya pediu para perguntar tudo o que quisesse saber. Sem saber o que perguntar, Neko perguntou aleatoriamente qual era seu doce favorito, surpreendendo Kamiya enquanto se perguntava se era isso que ela queria saber. No entanto, Kamiya revelou que não gostava de nada em particular, exceto salsichas com creme. Então Neko perguntou se ela conhecia bem o Izumi, e que ele estava namorando a Shikimori. Naquele momento, ela percebeu uma expressão estranha no rosto de Kamiya, e de repente perguntou quem a fez mudar para ser assim.
Kamiya não deu uma resposta direta, mas disse que alguém uma vez lhe disse para segurar seus sentimentos e talvez um dia, ela diria a Neko quem era. Ela deu a Neko um sorriso suave, um que ela nunca tinha visto antes, e as duas correram para o pôr do sol, com Neko esperando que um dia Kamiya sorrisse não apenas com o rosto, mas com seu coração inteiro. Meses se passaram e assim, o outono chegou enquanto a escola se preparava para o festival esportivo. A classe de Izumi escolheu seus participantes do revezamento por sorteio, e quando chegou a vez de Izumi, ele sussurrou uma oração aos deuses do anime para poupá-lo, mas esses deuses não ouvem ninguém, especialmente quando você é um MC inútil. Logo depois disso, Hachimitsu pegou torceram igualmente desesperadas para não serem escolhidas, mas infelizmente também foram selecionadas contra a vontade delas. Então, outro estudante foi escolhido, mas Shikimori pediu para trocar de lugar só para correr ao lado de Izumi. Vendo essa pequena formação se formando, Neko e Inuzuka também pularam involuntariamente para tornar isso um momento de equipe e se divertirem. Enquanto Shikimori tentava chamar a atenção de Izumi com seu ato nobre, esperando claramente algum aplauso, ele estava muito ocupado animando Inuzuka por se juntar, deixando Shikimori começar seu arco de ciúmes. Mais tarde, a equipe fez uma pequena reunião antes da corrida, e Hachimitsu avisou a todos que suas pernas curtas não eram feitas para rápido, enquanto Izumi também admitiu que não tinha exatamente o porte de uma estrela do atletismo. Shikimori tentou dar algumas palavras de motivação, mas Inuzuka se adiantou, irritando Shikimori, porque isso era para fazê-la parecer legal. Neko comentou dizendo que eles poderiam perder, mas que se divertiriam, o que fez Izumi pensar silenciosamente que talvez isso não seria tão ruim afinal. O treino logo começou, e o ânimo deles estava elevado, exceto por Hachimitsu, que já estava convencida de que estavam todos condenados. Eles definiram suas posições no revezamento e começaram a praticar. A princípio, tudo parecia bem, até que as perninhas de Hachimitsu começaram a se mover em câmera lenta. Desempenho, e no segundo em que ela passou o bastão para Izumi, o idiota tropeçou e caiu de cara no chão. No entanto, ele se levantou e continuou correndo, o que surpreendeu Hachimitsu, e ela sentiu uma centelha de esperança. Quando o treinamento começou a valer, Izumi e Hachimitsu pareciam ter passado por 10 rodadas de lutas de filler de anime, enquanto o resto da equipe ainda estava de pé e ativa. Ainda assim, Inuzuka e a turma os tranquilizaram dizendo que iriam cobrir por eles. Mais tarde naquela noite, depois que os outros foram embora, Izumi pediu a Hachimitsu para ficar e continuar treinando, já que eles eram os mais fracos do grupo, e ela concordaram. Eles se esforçaram muito até que os dois desabaram de exaustão. Izumi agradeceu a ela por ficar com ele, e Hachimitsu confessou que na verdade odiava correr, mas porque queria que seus amigos fossem felizes, ela continuaria correndo apenas por eles. Alguns dias depois, chegou o dia do festival de atletismo da escola. Quando Izumi olhou para Hachimitsu, ele percebeu que a alma dela já havia deixado o prédio. O primeiro evento foi a Batalha de Cavalaria. Shikimori, assistindo das laterais, ficou impressionada com a masculinidade não intencional de Izumi, mas infelizmente eles perderam terrivelmente. Em seguida, foi o arremesso de bola, e Hachimitsu participou, ainda parecendo sem alma, mas suas amigas a incentivaram e ela decidiu se dedicar completamente. As pessoas questionaram se ela conseguiria mesmo arremessar com aqueles braços de hobbit, mas fora do nada, Hachimitsu virou um arco de anime de uma mulher só. Ela lançou as bolas como uma mestre Jedi e venceu o jogo, ficando exausta depois. Mas no momento em que seus amigos a elogiaram, ela se iluminou como um bastão de luz. Finalmente, a corrida de revezamento chegou. Inuzuka e Neko rezaram silenciosamente aos deuses do anime, implorando para que Izumi não caísse. Hachimitsu estava ansiosa novamente, mas Shikimori segurou sua mão e disse que ela também estava nervosa. No entanto, Hachimitsu percebeu a verdade imediatamente, sabendo que Shikimori sempre quis vencer. Quando a corrida começou, Neko tomou a dianteira e deixou a competição para trás, e enquanto Hachimitsu esperava ansiosamente pela sua vez, recebeu algumas palavras de calma de Shikimori. Neko entregou-lhe o bastão e Hachimitsu pegou. O rosto já parecia que tinha visto algumas coisas. Ela ficou cada vez mais lenta até perder a liderança e cair para a última posição, mas ficou surpresa por suas pernas não estarem se movendo, mesmo correndo com força. Logo tropeçou e caiu. Ela ficou no chão, girando, até que Azumi gritou por ela. Então levantou-se imediatamente, esforçou-se para continuar. A dor, e passou o bastão para Asumi. Asumi começou a correr em último lugar, e enquanto tudo parecia que ele havia encontrado uma falha de sua era de má sorte, havia outros planos para ele. Ambos os sapatos voaram dos seus pés no meio da corrida. Ele quase desistiu, mas de repente se lembrou de Hachimitsu dizendo que a corrida dependia dele. Então ele se encorajou e continuou correndo de meias, como se sua vida dependesse disso, surpreendendo o público. Inuzuka esperou sua vez e pediu a Hachimitsu para torcer por ele, que ela fez com relutância. Asumi logo passou o bastão para Shikimori, acreditando plenamente que ela faria mágica acontecer, e motivada por Asumi, Shikimori disparou para frente como um raio. Ela passou voando por seus oponentes enquanto a multidão enlouquecia. Enquanto isso, Inuzuka a admirava, mas quando viu o olhar no rosto de Shikimori, soube instantaneamente que se ele errasse, ela o repreenderia. No entanto, ele decidiu confiar em sua equipe e em si mesmo. Quando pegou o bastão, Inuzuka se esforçou ao máximo enquanto seus amigos torciam por ele. Apenas assim ele venceu a corrida e todos celebraram. Asumi rapidamente correu até Shikimori e abraçou-a, dizendo que ela era a garota mais legal do mundo. Enquanto isso, Hachimitsu observava-os e estava feliz, grata por ter tanta sorte de tê-los todos na vida dela. Alguns anos atrás, tinha sido um dia comum na casa de Asumi. Sua mãe linda notou que o acordou para a escola como sempre. Alguns minutos depois, o jovem Asumi saiu, apenas para quase ser atropelado por uma bicicleta em alta velocidade. Mas em vez de ficar traumatizado, ele simplesmente ignorou como se fosse apenas mais uma terça-feira. Na escola, a enfermeira cuidou dele e disse para não se preocupar com a excursão, já que ela também estaria lá.
Mais tarde, durante a aula de ginástica, seus colegas perguntaram se ele iria junto com eles na viagem. Embora a Asumi hesitasse porque, bem, sua vida era basicamente um filme de premonição, eles o asseguraram que não se importavam com o risco. Mas enquanto caminhavam para casa juntos depois da escola, um enorme urso de pelúcia quase partiu o pescoço de um dos garotos ao meio, e Asumi não precisava de um vidente para dizer que sua maldição era para culpa. Então, em vez de ir para a viagem, o garoto marchou até um templo e implorou aos deuses que deixassem este policial passar por ele. Avançando para o presente, Azumi estava caminhando para casa com Shikimori, dizendo a ela como era bom passar um tempo com ela. Ele a convidou para sair novamente, dizendo que fazia tempo desde o último encontro. Primeiro, ele sugeriu um spa, e Shikimori ficou interessada, mas depois ele mudou de ideia e mencionou um parque de diversões. Quando ele mostrou para ela um vídeo de 2 pessoas se beijando no parque, essa aí, rapaz. Shikimori de repente ficou muito interessada, porque no fundo, ela tinha curiosidade sobre o sabor da língua dele. Alguns dias depois, Shikimori foi ao shopping com seu irmão, Fuji, que era ao mesmo tempo seu motorista e sua dor de cabeça. Eles se separaram para que ela pudesse fazer compras em paz. Em uma das lojas, Shikimori se viu dividida entre diferentes roupas, tentando decidir qual visual faria Asumi querer aplaudir. No entanto, ela acabou saindo sem comprar nada. Do lado de fora, ela se deparou com Fuji novamente, bem quando ele estava cercado por 2 garotas que estavam de olho nele. Shikimori, vendo o quão desajeitado seu irmão estava, puxou-o para longe da cena. Quando as garotas perguntaram quem ela era, Shikimori apenas as encarou e elas recuaram, assumindo que ela era a namorada tóxica do Fuji. Fuji ficou completamente mortificado por sua irmãzinha ter que salvá-lo, e ela não parava de zombar dele por ser um NPC sem aspirações naquela época. Uma Shikimori mais jovem costumava treinar karatê com Fuji. Ela dominava a divisão dos meninos como se fosse brincadeira de criança, e Fuji frequentemente a provocava chamando-a de lixo, parte insulto, parte motivação. Em casa, a mãe rígida deles cozinhou algo que tinha gosto de carvão, mas depois que Fuji comeu, Shikimori comeu 2. Naquela noite, Fuji disse a ela que não iria mais ao dojo com ela, e que ela teria que ir sozinha. A mãe deles perguntou se ela ainda queria fazer karatê, observando que foi Fuji quem a introduziu nisso inicialmente. Shikimori disse que queria continuar. Não. Pra ele, mas porque ela tinha feito amigos lá. Então sua mãe sorriu, vendo que sua filha estava se virando sozinha agora. Na escola, algumas garotas estavam sendo intimidadas por um grupo de brutamontes. Isso até Shikimori aparecer parecendo pronta para lutar. Os garotos tentaram bancar os durões, mas acabaram recuando. As meninas agradeceram a ela e brincaram que os garotos provavelmente tinham uma queda por ela. Mas Shikimori não entendeu, porque romance era algo estranho pra ela. Anos se passaram e Shikimori continuou com o karatê, e eventualmente acabou lutando com seu próprio irmão. Ela achou que tinha vencido, mas Fuji derrotou-a sem nem suar e disse que ela ainda não estava tão bem. Em sua caminho para casa, Fuji perguntou que tipo de guarda-chuva ela usava. Ela não sabia, apenas disse que era o mais popular. Isso irritou Fuji ao vê-la imitar todo mundo. Do nada, ele disse que estava desistindo do karatê. Ela ficou chocada. Ele era o campeão, afinal. Ela ficou frustrada que ele simplesmente fazia o que queria. Mas Fuji disse a ela que precisava encontrar algo próprio. Não seguia ele, a mãe deles, nem ninguém. No dia seguinte, na aula, uma das amigas de Shikimori perguntou se ela lia mangá. Shikimori disse que não, mas às vezes folheou a coleção do irmão. Isso incendiou sua amiga, que imediatamente começou a divagar sobre um mangá de romance que ela acabara de encontrar. Ela emprestou para Shikimori, e mais tarde naquela noite, Shikimori leu no seu quarto, fazendo seu coração disparar porque o romance parecia surreal. Dias depois, Shikimori competiu em um torneio de karatê e realmente venceu. Ela se qualificou para o campeonato nacional, mas em vez de continuar, ela contou aos amigos que estava desistindo. Ela queria experimentar o amor. Começou a se arrumar, usar lentes de contato e ir na academia para perder peso. Tudo para se transformar em alguém novo. Meses se passaram. No seu primeiro dia de ensino médio, Shikimori apareceu parecendo uma verdadeira gata. Ela tinha um objetivo, encontrar um cara atraente para se apaixonar. Foi quando ela viu Asumi parado ao lado de um zelador, olhando para uma árvore. Aparentemente, seu bilhete de exame foi levado pelo vento e ficou preso lá em cima. O zelador ofereceu pegar uma escada, mas Shikimori disse a Asumi que ela mesma poderia subir. Ele entrou em pânico, achando que seu azar poderia acabar com ela. Mas ela subiu de qualquer jeito e pegou o bilhete como um camarada. Alguns dias depois, eles se encontraram novamente na escola. Asumi agradeceu por tê-lo ajudado e contou sobre sua crônica má sorte. Ele também mencionou como estava feliz em vê-la novamente. Esse pequeno comentário atingiu Shikimori bem nos sentimentos. Quando ele tentou sair correndo, envergonhado, ela o parou e perguntou seu nome. Essa foi a primeira reunião oficial deles. De volta no presente, Shikimori se abriu com seu irmão sobre suas inseguranças, sentindo que ainda não era bonita o suficiente. Em uma das lojas, ela avistou um batom caro que ela realmente queria. Fuji olhou para ela naquele momento e lembrou-se da irmãzinha que costumava segui-lo por toda parte. Agora, ela estava trilhando seu próprio caminho. Naquela noite, enquanto Shikimori se preparava para o encontro, ela encontrou o batom junto com um bilhete do Fuji, desejando-lhe boa sorte. Ela percebeu que ele havia comprado para ela, e o gesto a emocionou profundamente. No dia seguinte, ela usou o batom e saiu para o encontro, deixando para trás um irmão que não podia estar mais orgulhoso. No parque de diversões, Izumi já tinha chegado primeiro, animado como uma criança à espera do Papai Noel. Totalmente empolgado depois de montar o plano de encontro perfeito na cabeça, Shikimori chegou parecendo uma verdadeira estrela em seu blazer. E isso por si só deixou Izumi totalmente abalado emocionalmente. No segundo em que entraram no parque, Shikimori ficou confusa sobre para onde ir. Primeiro, mas Izumi já tinha carregado o GPS na cabeça e a arrastou para a loja de fantasias como um homem em uma missão. Ele entregou-lhe algumas orelhas de animal fofas, mas Shikimori não queria saber disso. Ela olhou para aquelas coisas como se fossem objetos amaldiçoados, mas no momento em que Izumi disse que realmente queria vê-la com elas, ela
dobrou. Em vez das orelhas, ela escolheu uma capa de Senhor das Trevas e a jogou sobre si mesma como se estivesse prestes a realizar magia negra. Em seguida, caminharam até o brinquedo da Bela Adormecida. Mas quando viram que o tempo de espera era de 90 minutos, ambos quase envelheceram 5 anos. No entanto, Izumi ativou aquele nível de falação comparável a de uma conversa de vaso sanitário sobre o brinquedo. Mas Shikimori, ela nem sabia o que era a Bela Adormecida, surpreendendo-o. Ele perguntou qual era o favorito dela então, e quando ela mencionou o Patinho Feio, que por acaso é uma história sombria, ele perguntou se ela tinha um trauma terrível ao crescer, pois quem gostaria disso naquela idade? Izumi então perguntou se ela tinha algum sonho, e Shikimori deu um golpe emocional nele dizendo que seu sonho já estava realizado quando ela o tinha como seu namorado. A fila poderia ter durado 5 horas, e eles não teriam percebido, porque os dois estavam conversando como se tivessem seu próprio enredo secundário de anime acontecendo. Quando finalmente embarcaram no brinquedo, Shikimori ficou encantada com a história, já que nunca a tinha visto antes. Enquanto isso, Izumi ficou tão entediado que desmaiou no meio do passeio. Quando o príncipe se inclinou para dar o beijo de conto de fadas na princesa, Shikimori espiou seu príncipe adormecido ao lado dela e tentou imitá-lo, mas essa senhora boba fazendo seu trabalho os interrompeu. Depois, Izumi sugeriu escolher um brinquedo que tivesse menos trauma estranho, mas Shikimori já estava emotiva. Ela disse a ele que qualquer brinquedo estava bom para ela, e ele deixou ela montá-lo como um cavalo. Eles correram como jovens atrás de um caminhão de sorvete, experimentando todas as atrações como se tivessem um passe ilimitado para o parque. Mas então o universo decidiu intervir. A reserva de jantar chique que Izumi havia feito foi cancelada porque o restaurante falhou em sua tarefa. Enquanto ele achava que o clima de jantar estava arruinado, o restaurante surpreendentemente os colocou em uma mesa VIP, que parecia o canto de jantar pessoal do Jeff Bezos. Mas ambos se sentiram deslocados, especialmente Izumi com seu casaco engraçado que gritava gotejamento econômico. Quando a comida finalmente chegou, acalmou os nervos deles. Shikimori olhou para ele e disse para falar o que via neles. Esse garoto estava tremendo, mas eventualmente disse que via a si mesmo nos olhos dela, o que fez Shikimori derreter mais rápido que manteiga em um micro-ondas. Então ele reverteu e disse que tudo o que ele podia ver era ela, e foi aí que ela ficou completamente derretida. Depois do jantar, Izumi perguntou o que mais ela queria fazer, e Shikimori, sentindo-se animada, disse que queria fazer o que estava no comercial. Ele respondeu e disse sim imediatamente, sem saber ao certo o que ela queria dizer, e pegou na mão dela, achando que era a cena de mãos dadas. Vamos, cara. Enquanto ela pensava que ele estava pronto para beijá-la como no comercial, ele de repente perguntou aonde ela queria que ele a acompanhasse, fazendo-a desapontada. No entanto, ela concordou e pediu para ir em algum lugar legal para conversar. Então, o idiota sem noção de repente percebeu que tinha cometido um grande erro. Mais tarde, eles pegaram um passeio de barco para admirar a vista noturna, tentando tirar uma selfie fofa. Mas então a eletricidade foi cortada de repente, deixando o lugar todo na escuridão total. Eles tiraram os celulares para fazer luz, e enquanto seguravam as mãos, Shikimori beijou sua mão. Ela disse que parecia um sonho do qual nunca queria acordar. De onde estavam? Apenas eles e as estrelas. Izumi, agora em modo completo de protagonista, beijou a bochecha dela e sussurrou que a amava e queria estar com ela para sempre. Energia. Voltou, mas Shikimori se recusou a parar de abraçá-lo, agarrando-se à sua fantasia como se o mundo estivesse acabando. No dia seguinte, Inuzuka notou que Izumi parecia diferente, como se tivesse sido reorganizado espiritualmente. Izumi começou a falhar internamente, revivendo o que aconteceu na noite anterior. Enquanto isso, Hachimitsu e Neko's encurralaram Shikimori como o FBI em uma missão. Hachimitsu adivinhou que Izumi poderia tê-la beijado, e Neko's enlouqueceu gritando sobre se tornar tia em breve. Mas quando Shikimori finalmente contou os detalhes, ambas ficaram desapontadas que seu namorado idiota só foi para a bochecha dela e não para o dela. Bochechas. Então Shikimori disse que só queria abrir mais seu coração para ele, se aproximar ainda mais e construir algo real para o futuro.